Um dos maiores ocorridos na história da ufologia mundial foi o episódio ET de Varginha, um ocorrido que até hoje são levantadas diversas teorias e muitas delas até com certo tipo de razão, por causa das diversas incongruências contadas por algumas autoridades envolvidas na história. Esse episódio da ufologia ficou conhecido pela imprensa brasileira como um incidente em Varginha e teve como princípio diversas aparições de objetos voadores não identificados. Isso gerou teorias da conspiração de que supostamente teriam ocorrido capturas de seres que não pertencem ao nosso planeta pelas autoridades militares brasileiras no ano de 1996 em Varginha, Minas Gerais. O programa da Rede Globo, Fantástico, foi um dos responsáveis por disseminar ao grande público alguns relatos de testemunhas que foram cruciais para a fama do ET de Varginha e rapidamente foi se tendo cobertura de mídia em todo o mundo. A história por inteira é baseada nos relatos das testemunhas. Basicamente, as autoridades locais e federais negaram com veemência todas as afirmações de naves e seres extraterrestres. Isso acaba gerando brechas para o surgimento de teóricos da conspiração afirmarem que ocorreu um certo tipo de encobrimento da história na época. A falta de evidências e também o fato de que a história é baseada unicamente em relatos de testemunhas acabou fazendo com que alguns ufólogos admitissem que não há evidências físicas que deem sustentação para o caso, acrescentando que, na verdade, não fomos capazes de verificar nada. Ufólogos brasileiros de importância da época afirmaram que não há provas de que foi capturado um ser extraterrestre. Segundo relatos da mídia, uma das criaturas foi avistada por duas irmãs e uma amiga, as três com idades entre 14 e 21 anos. Na tarde do dia 20 de janeiro de 1996, quando chovia forte e ventava além do normal, as garotas resolveram pegar um atalho por um terreno baldio quando alegaram ver a criatura, um ser bípede com mais ou menos 1,60 m de altura, corpo muito fino, com pés em formato de V, tom de pele marrom e grandes olhos vermelhos. Aparentava estar assustado e instável, e as garotas achavam que a criatura estava ferida ou doente. Rapidamente as irmãs fugiram e disseram para a mãe delas que tinham visto o diabo. Obviamente a mulher não acreditou nas filhas e foi até o local onde supostamente a criatura teria sido avistada, onde ela afirma que quando chegou no local sentiu um cheiro não agradável que não soube descrever. E não encontrou mais nada além de uma marca no chão e um cachorro cheirando o local. Depois de relatar essa história à família e amigos, rumores começaram rapidamente a se espalhar por todo o município de Varginha sobre supostos avistamentos de OVNIs e criaturas extraterrestres sendo abduzidas pelas forças militares. 2 dias depois, outra criatura teria sido encontrada deitada em uma estrada. 3 caminhões militares foram supostamente enviados para recuperar a criatura. Sem contar também a morte de um jovem policial que teria tido contato direto com uma das criaturas e de que muitos afirmam que esse contato corpo a corpo que foi o responsável pelo policial ter adoecido e depois de um curto período de tempo morrido. No dia 29 de janeiro de 1997, o comandante da Escola de Sargentos das Armas determinou a instauração de um inquérito policial sobre as afirmações contidas no livro Incidente em Varginha. O resultado da IPM foi levado a público pela mídia em outubro de 2010. Então, o inquérito concluiu que apenas são pesquisas pseudocientíficas, de descrição e de caráter sensacionalista, baseadas em provas testemunhais de credibilidade duvidosa. Então foi estabelecida a hipótese mais provável, oferecida para o suposto extraterrestre avistado pelas 3 mulheres, foi de que poderia ter sido um cidadão com problemas mentais conhecido na região como Mudinho. A conclusão do inquérito policial militar foi de que a obra era de caráter ficcional e de que, apesar da ingenuidade, não existiu prática de crime. Obviamente, a falta de algumas respostas abre margem para interpretações. Não é possível afirmar nada sobre o fatídico dia, apenas de que algo realmente estranho aconteceu. Tem quem saiba o que realmente aconteceu. Mas o fato é de que, apesar de Varginha na época já ser bem estabelecida economicamente, essa história ajudou ainda mais a mostrar a cidade para o mundo, fazendo com que seja mundialmente conhecida por causa do tal ET de Varginha. Mesmo a história podendo ter uma grande quantidade de coincidências,
como os caminhões do exército, a tempestade ou supostos avistamentos, existem pessoas que acreditam ferrenhamente de que se tratavam de seres extraterrestres. E não se pode descartar essa hipótese, pois cada um acredita no que se quer acreditar, mas graças a essa sequência de acontecimentos, hoje em dia desfrutamos dessa história repleta de mistérios. E agora, no ano de 2022, vai fazer cerca de 26 anos desse fato folclórico na história do Brasil. E hoje em dia temos mais perguntas do que respostas. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.